Olá, seja muito bem-vindo à Escola Invest. No vídeo de hoje você irá aprender a falar em público e principalmente de perder o medo. Quem nunca ficou nervoso naquela apresentação na escola? Torcendo para ser o último a apresentar ou torcendo para não ser escolhido no escritório para apresentar um resultado do mês ou algum resultado de vendas? Pois é, em algum momento da sua vida você precisou falar em público. Não importa o tamanho da plateia, falar em público não deixa de ser um desafio. Uma das habilidades e competências que todo profissional precisa desenvolver ao longo do tempo é a capacidade de falar em público. Mas não pense que isso ocorre por acaso. Na verdade, é a prática e a repetição que faz com que os grandes líderes percam o medo de falar em público. O meu objetivo é apresentar você algumas técnicas e dicas sobre como falar em público sem ter medo de errar e sem se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar, principalmente enquanto você estiver falando. Você verá que a prática é um dos melhores caminhos para aprender essa habilidade. Deixe a fobia e a vergonha de lado, pois vou mostrar a você que não existe segredo para falar bem em público. Afinal de contas, essa não é um dom que a pessoa já nasce sabendo 100%. Pelo contrário, é uma habilidade que se adquire com treinamento e muita prática. Mas vamos às dicas. Primeira dica, preocupe-se com o conteúdo. De maneira geral, sempre que vamos falar em público, é para passar uma mensagem, uma informação ou um ensinamento para várias pessoas ao mesmo tempo. Por isso, preocupe-se sempre em preparar um bom conteúdo antes de falar com as pessoas. Um dos segredos para falar bem em público é saber sobre o que está falando, ou seja, quanto mais você dominar o assunto, melhor será. As chances de você gaguejar ao subir em um palco para falar alguma coisa que não domina são grandes. Portanto, prepare-se com qualidade. Esse é um dos melhores caminhos para evitar o medo de falar em público. Segunda dica, cuide da sua voz e do seu corpo. A voz é a ferramenta de trabalho para quem fala em público. Por isso, cuide bem dela. Evite forçar a sua voz nos dias que antecedem sua palestra, treinamento ou apresentação. Minutos antes de subir ao palco, procure fazer um aquecimento vocal, com exercícios que garantirão uma boa dicção enquanto durar a sua fala. Para exposições mais longas, deixe sempre um copo d'água disponível para evitar um ressecamento da garganta. Terceira dica, prepare sua mente e seu estado emocional. Acredite, de nada adianta ficar nervoso antes de falar em público. Se você seguir a primeira dica, que é preocupar-se com o conteúdo que será abordado, fique tranquilo, pois você fará um bom trabalho. Por isso, seja confiante e deixe o medo de lado. Uma boa dica antes de falar é colocar uma música tranquila e relaxante para ouvir em um fone de ouvido. Isso vai te ajudar a baixar sua adrenalina e a controlar a sua ansiedade. Controle sua mente e então seu corpo também estará sob o seu comando. Se for a primeira vez que você falará para uma plateia, mentalize que somente a prática fará com que você atinja a perfeição. Não se cobre tanto e deixe as coisas fluírem naturalmente. Afinal de contas, não faz sentido se comparar a alguém que já fala em público há um bom tempo. Essa pessoa certamente ganhou a experiência que tem ao longo dos meses e dos anos. Quarta dica, preocupe-se com a sua vestimenta. Se você vai falar em público, mesmo que por um curto espaço de tempo, você será o centro das atenções. Portanto, utilize uma vestimenta adequada para a ocasião. Além disso, preocupe-se em escolher roupas que o deixará mais confortável diante de uma plateia. No caso das mulheres, muito cuidado com os decotes, vestidos ou saias, pois dependendo do lugar e que o palco se encontra, você pode ficar em uma situação constrangedora. Escolha também sapatos que te deixem confortável ao andar e permanecer durante todo o tempo em pé. Quinta dica, saiba que você está no controle. Uma coisa é certa, o comunicador detém o poder. Fique despreocupado. Um dos pontos que está atrelado ao medo de falar diante de uma plateia é o medo de ser alvo de críticas. Por isso, não pense que as outras pessoas estão ali para te criticar. Pense que elas estão ali para te prestigiar. Isso te dará muito mais confiança e firmeza no momento da sua fala ou da sua palestra. Se porventura alguém da plateia ficar de gracinha ou atrapalhando o andamento do seu trabalho, faça uma pequena pausa, olhe diretamente para a pessoa, respire fundo e continue. Caso a pessoa permaneça te atrapalhando, gentilmente peça para que ela se retire do ambiente ou pare de fazer isso. Você está no controle. Sexta dica, certifique-se de que tudo está funcionando. Em geral, quem fala em público utiliza alguns recursos durante a sua palestra. Por isso, se você for utilizar slides, por exemplo, certifique-se de que a apresentação está rodando corretamente. Se a mesma contém vídeos, veja se ela está tocando normalmente e se o som também está ok. Por falar em slides, outra dica importante é não ficar olhando demasiadamente para eles durante a sua palestra. Prepare apresentações cujos slides sirvam de lembrete para a sua fala, ou seja, aquele que você bate o olho e já sabe o que vai falar.
7ª dica, foque em sua fala e não no público. Se você prestar atenção em tudo o que acontece na plateia, certamente você não conseguirá se concentrar naquilo que você estava apresentando. Uma das técnicas para evitar a distração é concentrar-se na sua fala. Isso mesmo, comece a falar e a escutar somente aquilo que você está falando. Dessa forma, não ficará de ouvido antenado em cada barulhinho que acontece ao seu redor. Portanto, foco é a palavra-chave para não se aborrecer com os sons externos ou até mesmo o som da plateia. 8ª dica, observe a velocidade, tom de voz e engajamento. Durante sua fala em público, fique atento à sua voz, na velocidade com que você fala. O ideal é ter um meio termo, ou seja, não fale muito devagar, mas também não fale muito rápido. Coloque sua voz em um tom agradável, que seja suave e ao mesmo tempo firme. Procure criar um engajamento com a plateia. Uma boa forma de fazer isso é fazendo perguntas, solicitando que as pessoas façam reflexões, dando exemplos práticos que vão de encontro ao que você está falando, e você pode aplicar essas táticas em cada abertura de um novo tópico da sua fala. Isso costuma funcionar muito bem e evita que as pessoas percam o foco durante a apresentação. Outra forma de prender a atenção da plateia é contando histórias. As pessoas amam histórias. A verdade é que quase ninguém consegue guardar todas as informações que são compartilhadas durante um treinamento, uma aula, uma palestra ou até mesmo um discurso. Mas as histórias, elas têm um poder. Além de conectar o palestrante com o público, a história é mais simples de ser lembrada. Portanto, utilize esse recurso sempre que for possível. 9ª dica. Fique atento ao tempo. Uma coisa é certa, ninguém gosta daquela pessoa que começa a falar e perde a noção do tempo. Para falar em público, você precisa respeitar a sua audiência. Prepare-se para fazer uma apresentação dentro do tempo que lhe foi destinado. E nada de encher linguiça, para parecer que passou mais conteúdo. Foque na mensagem que é de fato importante e que irá agregar algo de valor na sua fala. 10ª dica, encerre com chave de ouro. Depois de seguir todas as dicas listadas aqui nesse vídeo, você estará muito próximo de conseguir falar bem em público. Mas para realmente arrasar em sua fala, prepare-se para fazer um fechamento que seja de chave de ouro. Muitas pessoas escolhem frases marcantes para encerrar uma apresentação e, de fato, isso costuma funcionar muito bem. Portanto, quando estiver preparando sua apresentação em público, pense em algo legal para o encerramento e prepare-se para as palmas. Você vai dar um show. Aí vou dar uma dica bônus. Peça feedbacks para que suas próximas falas em público sejam ainda melhores. Peça feedback verdadeiro de pessoas que você conheça e que estiveram presentes em sua apresentação. Se for possível, leve alguém próximo de você em suas apresentações. Peça para que ela lhe dê algumas dicas de que você possa melhorar. Você pode perguntar para ela coisas do tipo: o meu tom de voz foi bom? A velocidade com que eu falei foi boa? Na sua percepção, a plateia estava focada e engajada? A abertura e o encerramento foram bons? A minha presença de palco foi boa? O que você acha que eu posso melhorar? Lembre-se de que sua melhor apresentação será sempre a próxima. Afinal de contas, falar bem em público é uma habilidade que você adquire com muito tempo e muita prática. Anote os pontos que podem ser aperfeiçoados a cada fala e procure melhorar na próxima. Aceite críticas construtivas e desenvolva todo o potencial que existe dentro de você. Bom, galera, essas foram algumas dicas que eu segui no início da minha carreira. Não adianta fugir, em algum momento você vai enfrentar alguma palestra ou apresentação. Não importa a profissão. Então domine essas dicas que você consegue, você vai vencer esse medo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos. E não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima, pessoal.